Salve, minha rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Brawl Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas, e temos aí novidades consideráveis, né, consistentes pra gente produzir aqui o conteúdo. Tô voltando aqui pro Rio de Janeiro. Antes de mais nada, né, antes da gente falar do técnico Crespo, antes da gente falar sobre John Textor chegando ao Rio de Janeiro, véspera de Recopa, né, essa decisão que vai acontecer entre Botafogo e Racing no estádio Newton Santos, né, possibilidade inclusive de volta, né, de jogador, né, uma notícia meio inusitada, né. Peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade e já deixar aqui, né, cara, registrado, né, porque a gente fez um vídeo aqui naquele formato que eu faço os vídeos verticais nas minhas redes sociais, não cheguei a falar disso aqui num vídeo nesse formato, referente ao Igor, né, a gente viu o que aconteceu com o Igor, parceiro, que cobre, né, o Botafogo de maneira independente, é um cara que tem a página dele, o canal dele, o Informe Botafogo, inclusive vou colocar aqui o link para vocês darem uma olhada. Cara, vocês viram, né, que o Igor ele foi vítima de uma tentativa de homicídio por parte de um policial, a paisana, né, que acreditou numa informação, né, da esposa dele, de que teriam sido o Igor e o motorista, né, e o piloto da moto, o Thiago, que era um piloto de aplicativo, que estava levando o Igor para casa depois de trabalhar num bar, né, ele fazia dupla jornada, né, e ele acabou, né, tomando um tiro desse policial, certo? Foi comprovado, né, que no fim das contas o Igor não fez absolutamente nada, evidentemente, o Thiago também não, foi liberado, né, o Igor tomou um tiro nas costas, perdeu um rim, tá num estado, graças a Deus, pelo menos estável, né, mas dano irreparável, né, que a gente está tendo, e espero que o policial em questão, evidentemente, né, seja punido, né, mediante a lei. Mas o mais importante nesse momento é ajudar na recuperação dele, rapaziada. Que é um cara que eu conheço, mano, assim, o Igor é um cara que eu conheço assim, bastante há um tempo, né, em 2018 a gente fazia live juntos no Instagram do Brawl Fogo, lá quando tudo começou, talvez alguns aí lembrem, né, da época que eu fazia conteúdo só lá no Insta. O Igor é um cara que eu sempre via trabalhando, mano. Ele podia estar trabalhando num bar, ele podia estar trabalhando, né, cobrindo como repórter de uma rádio, ele podia estar trabalhando, né, na zona mista, ele tava sempre trampando, irmão. É impressionante, o maluco sempre trabalhou muito. Então vou deixar aqui abaixo também, né, a vaquinha que está sendo feita para ajudar ele, a família. Ele tem uma esposa, ele tem uma filhinha pequena. Então, da maneira que a gente puder ajudar e puder fazer com que esse caso continue reverberando, para que a gente possa, assim, ajudar adequadamente a fazer justiça, né, de um boletim de ocorrência que teve mentira, que o cara voltou atrás, não foi isso que eu quis dizer, né, o cara não quer admitir que, tipo assim, o que ele fez foi hediondo, assim, enfim, vamos buscar o mínimo de justiça de uma situação que já tem, assim, não tem total reparo, né, é um trabalhador que simplesmente foi perseguido, atiraram nele, né, nosso colega de trabalho, porque acharam que ele era um bandido e ele perdeu um rim, né, enfim, vida que segue, rapaziada. Mas vamos lá. Falando aqui um pouquinho sobre a situação da Recopa, a gente vai ter o Arthur de volta depois daquela lesão que ele teve, né? O brilhante Carlos Leiria colocando, né, o time titular para jogar contra o Nova Iguaçu em Moça Bonita. Machucou o Bastos, que até agora tá machucado, e o Arthur, que volta agora. Muito se falou aqui, muitas pessoas pelo Brownie. E essa situação do Santiago Rodrigues, ele vai poder... o Santiago Rodrigues ele vai poder jogar, já que agora o visto de trabalho dele tá tudo certo? Não, rapaziada. Por conta da questão da inscrição, o Santiago Rodrigues aí não tem mais o tempo hábil aí necessário para realizar a inscrição na Recopa. O Santiago Rodrigues não vai poder jogar nesse jogo. Já Natan e Jair vão poder atuar, isso é bem interessante. Mas o Santiago Rodrigues já fica disponível para um próximo jogo, que seria Botafogo e Palmeiras, primeira rodada do Campeonato Brasileiro lá entre março e abril, né? Nos últimos dias ali de março, se eu não me engano, no dia 30 de março. E falando em jogo, né, o Botafogo e o Cruzeiro, que são duas equipes que vão ficar em um mês sem jogar, são times que vão entrar em campo apenas na terceira fase da Copa do Brasil,
né? Então não estão tendo aí, digamos assim, essa responsabilidade de atuarem nessa primeira fase, foram eliminados precocemente dos seus campeonatos estaduais. Os dois times vão ficar um mês sem jogar e podem fazer um amistoso, tá legal? Mais informações em breve, essa informação de Samuel Venâncio. Vamos lá, rapaziada. Primeiro de tudo, parece que o Marçal pode estar de volta ao Botafogo. 2 meses depois, né? Na verdade, 3 meses depois, né, da sua saída, né, o Marçal pode estar voltando aí ao Botafogo. O que acontece com a situação do Marçal é o seguinte, né, ele foi colocado naquela leva de uma não renovação contratual, tá? O Botafogo não quis renovar o seu contrato, assim como não quis renovar o contrato do Eduardo, do Tietê, né, entre outros atletas que foram embora antes, né, o Oscar Romero. E aí, cara, o Marçal, ele foi sondado, especulado no Fluminense, no próprio Cruzeiro, no Internacional, entre outros clubes. E no fim das contas, o Marçal e o Botafogo se reuniram novamente e falaram, cara, né, melhor você voltar pra cá, a gente tá precisando de mais peças no elenco. Não sei se isso pode ser um indicativo de uma possibilidade de venda do Cuiabano ali nos tempos ali de Mundial, pode ser, tá? Então assim, o Marçal pode ser um cara interessante. A minha grande questão primeiro, beleza, a justificativa é a seguinte, salário. O Marçal era um cara que ganhava, cara, assim, eu não vou cravar aqui, mas entre 700 e 800 mil reais por mês. Pô, Bruno, mas como é que pagava isso pro Marçal? Primeiro que ele veio da Premier League, então ele veio condicionado àquilo que ele ganhava no Watford. Segundo, o Botafogo tava com pressa, faltavam, dias ali pro fechamento da janela. O Botafogo ainda tentou a liberação dele antes, ele veio apenas pro meio do ano. Então o Botafogo tava com muita pressa para contratar, para montar o time ali com pneu, né? Você trocar o pneu do carro com ele andando, né? Que foi o que aconteceu lá em 2022, quando o Botafogo teve o seu primeiro ano cheio, né? E nem tão cheio assim, porque o Textor chegou efetivamente no Botafogo em março, abril, né? Inclusive vão fazer aí 3 anos de SAF exatos já nas próximas semanas, tá? E com uma Libertadores, um brasileiro no currículo. E aí, cara, decidiu-se que era importante ele voltar. O meu único porém Marçal já é um cara de muitas lesões. O grande problema do Marçal é esse. Lesão. É um cara que se machuca muito, 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 muito. Pode ser trauma, pode ser questão de musculatura, contratura, coxa, panturrilha. O cara sem pré-temporada, o cara tendo ficado 2 meses parado, será que ele não vai machucar mais? Enfim, vamos aguardar. Mas, entendendo que houve uma redução salarial considerável para esse jogador voltar, dá para dar um voto de confiança. Marçal é bom jogador e pôde contribuir da maneira que pôde nessa reta final. Foi importantíssimo naquele jogo das quartas de final contra o São Paulo da Libertadores, que eu diria que foi o jogo mais difícil do Botafogo na Libertadores inteira, aquele jogo no Morumbi. Enfim. E agora a gente fala aqui um pouco sobre treinador. John Textor tá chegando nos próximos dias para estar ali, né, perto do Botafogo e podendo resolver a situação do técnico. E o nome, a bola da vez, é Hernan Crespo. Eu fiquei sabendo de alguns nomes, né, portugueses que ainda estavam sendo especulados, estavam sendo estudados, que tinham, digamos, o apreço de outras pessoas dentro da diretoria, mas não convenciam totalmente o John Textor. E no fim das contas houve, né, hoje de manhã uma reunião entre o acionista majoritário do Botafogo e o treinador argentino. Hernan Crespo acabou de sair de um trabalho do Alain, onde ele saiu mal, mas o conjunto da obra foi muito bom, sabe? É curioso que o Hernan Crespo, ele estava na lista do Textor lá no começo. Eles já tinham conversado em janeiro, e a informação que eu tenho é de que o John, ele queria... ele não ficou convencido ali do primeiro papo, né? De questão de conhecimento tático, em questão de como é que é o perfil do técnico. Então ele foi no André Jardine, depois ele foi em outras opções, e agora ele decide que ele vai voltar no Crespo, tá? Que pode ser um cara interessante com gabarito, um cara que, foi um grande jogador, né? Jogou na Europa, jogou Copa do Mundo pela seleção argentina, é um cara com tarimba, né, digamos, para ser respeitado pelos jogadores. E apesar, né, das oscilações dentro dos trabalhos, ele vem de bons trabalhos, cara. O Crespo foi técnico do Defensa e Justiça e mesmo com um orçamento apertado foi campeão da Copa Sul-Americana e campeão da Recopa em cima do Palmeiras, Abel Ferreira. Aí ele vai para o São Paulo. No São Paulo, ele é campeão paulista. Ele consegue fazer o São Paulo quebrar um jejum de 16 anos sem título estadual. E vencendo, inclusive, o Abel Ferreira também.
Aí depois ele tem muitos jogadores machucados, né? E realmente tem umas oscilações que vão muito por conta dele. Ele acaba sendo trocado. Tanto é que a torcida do São Paulo não queria a troca, mas ele foi trocado pelo Rogério Ceni e a torcida do São Paulo gritou o nome dele, né, nos jogos até o fim do campeonato. Aí depois disso ele foi para o Al Ain, nos Emirados Árabes, onde ele começou com uma consistência, eliminou o Al Hilal do Jorge Jesus, eliminou o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, inclusive com o Alex Telles, né, em campo. O Alex Telles enfrentou o Crespo nessa Champions Asiática e o Al Ain foi campeão da Champions Asiática. E aí quando recomeçou a temporada, o Crespo realmente foi mal. Foi eliminado no Intercontinental, antes mesmo de poder pegar o Botafogo. Começou mal o campeonato seguinte dos Emirados Árabes e no fim das contas ele foi trocado inclusive pelo Leonardo Jardim. Olha que loucura. O Leonardo Jardim ficou lá poucos meses, não deu muito certo, tá no Cruzeiro e agora o Crespo pode comandar o Botafogo contra o Cruzeiro do Leonardo Jardim em breve, daqui a algumas semanas. O mundo do futebol gira muito rápido. Enfim, rapaziada, é o nome dos sonhos, na minha opinião, cara, não, mas eu acho muito bom treinador. Enfim, pode dar certo, pode dar errado, isso a gente não controla. Mas fato é que a gente precisa de um técnico para ontem, cara. E ter esse treinador chegando logo depois da Recopa, já comandando o treino, atualizando sobre a sua rotina de trabalho, se identificando com os jogadores, lendo os jogadores, entendendo os pontos fracos, pontos fortes, o que precisa melhorar. Um mês para se preparar, sem jogo, só se preparando. O Botafogo ganhou aí de presente no seu colo uma intertemporada, só se preparando para enfrentar o Palmeiras na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tá? É muito importante. Enfim, rapaziada, é isso. Forte abraço e qualquer atualização a gente volta aqui. Valeu, fui.